eu acho que Cidade de Deus é um filme muito bom, mas ao mesmo tempo muito polêmico. Porque muitos acusam ele de, ao mesmo tempo que ele tem uma denúncia, né, o filme é muito claro isso, essa ideia da denúncia, né, dessa metalinguagem do fotógrafo olhar pelo vãozinho da janela e revelar a hipocrisia da polícia, a violência da favela, que é uma coisa que, né, não se vê, não sai no jornal, né, como o repórter fala para ele, e o filme se coloca nessa posição, essa posição de, ó, esse filme está olhando para onde ninguém olha. Mas, por outro lado, também é um filme que foi acusado de não de fazer uma estética da fome, como os cineastas do cinema novo, Glauber Rocha e companhia, mas de fazer uma cosmética da fome, fazer um filme divertido, um filme de ação, um filme despolitizado. Eu acho que é um filme bem polêmico, mas uma obra também muito interessante. E é curioso, porque a gente está falando de opressão. E esse filme, ele fala de ponta a ponta, para mim, de um grupo dentro do Brasil que a gente conhece bem, mesmo que a gente tenha um background burguês, não tem como ser brasileiro e não saber da favela. Não tem como ser brasileiro e não saber do samba, não saber do morro, não saber da cachaça, não saber do tráfico de drogas. Então, esse filme, para um brasileiro, eu acho que ele é meio que... deixa a gente meio desnudo. Você se sente desnudado? Porque é curioso a gente falar, por exemplo, sobre o Hotel Ruanda, ou sobre falar a lista de Schindler, porque a gente está falando do outro. Agora, falar da gente é outros 500. E aí? Talvez por isso que esse filme tenha sido tão incômodo, né, para muitas pessoas, porque ele aponta para um lugar de exclusão, né, mas que ao mesmo tempo é um lugar de exclusão que mantém uma ordem social. Aquelas pessoas ali no cantinho delas, sendo subservientes, sem poder competir com outros setores sociais, sempre ali naquela posição subalterna. Então, realmente, eu acho que é um filme que eu acho que ele cumpre essa função, sim, de apontar, por exemplo, uma coisa muito forte no filme, né? Uma criança, né? Quando ele vira e fala assim, você é um moleque, você é uma criança, por que você entrou nessa vida? E ele vira e fala, eu já matei, eu já roubei, eu já cheirei, eu já fumei, eu sou sujeito homem. Quer dizer, qual é a nossa concepção de infância para um mundo como esse? Onde crianças jogam um traficante no chão e fuzilam ele, a sangue frio, e depois saem como se nada tivesse acontecido, né? Então, é um outro parâmetro de realidade, tá ali. Não, mas é um outro parâmetro que existe, né? Sim. Porque, além do filme, eu sempre assisto um monte de gente falando sobre isso. Então, pessoas que são da coletividade, que moram no morro, que moram dentro dessas circunstâncias, eles falam, não, mas é assim. O filme revela uma coisa que existe. Eu, por exemplo, eu não presenciei isso nunca. Mesmo agora, desde a minha infância, nem nada, eu nunca presenciei esse nível de violência. A gente tem medo aqui, né? Eu moro aqui no centro de São Paulo, perto da Avenida Paulista. Então, tem gente de rua, tem gente pedindo, tem um monte de gente que veio da favela que está andando, perambulando por aqui. Mas a gente não se mistura, é como se a gente estivesse andando em vias separadas. O quão isso está dentro do nosso DNA brasileiro e quanto isso está no seu DNA como pessoa?